Olá, eu sou o professor Sérgio Henrique. A gente vai bater um papo agora a respeito de comunicação eficiente. Vamos dar ênfase aos elementos do processo de comunicação e a questão da percepção na comunicação. Vamos lá? Já que vamos falar de comunicação, primeiro é importante definirmos o que é comunicação. Toda forma de contato entre as empresas, pessoas e público é comunicação. A comunicação possui um processo que é importante de ser conhecido. São os elementos do processo de comunicação: emissor, codificador, mensagem, meio, decodificador, receptor, resposta e feedback. Vamos entender um pouquinho cada um deles. Emissor é aquele que emite a mensagem. Por exemplo, agora está acontecendo um processo de comunicação, essa pequena aula, e eu sou o emissor. Codificador seria o código no qual a mensagem é enviada. Eu posso enviar uma mensagem escrita, no caso de um e-mail, por exemplo, falada, no caso do rádio. Aqui eu estou usando imagem, texto e voz. No caso, a mensagem é aquilo que é levado por meio desses códigos até a outra pessoa. Então, a mensagem em si, o que eu quero dizer na minha comunicação? E essa mensagem vai em um meio. Pode ser uma folha de papel, pode ser via internet, como está acontecendo agora, pode ser pela TV, pelo rádio, pelo jornal. Depois temos o decodificador. Havia um código lá, ou seja, se a mensagem foi escrita, ela precisa ser decodificada, ou seja, ela precisa ser lida. Se ela foi falada, ela deve ser ouvida, e assim por diante. Receptor é a pessoa que vai receber a mensagem. No caso aqui, está sendo você. A resposta é o que acontece quando o receptor recebe a mensagem. A pessoa pode ficar interessada, ficar triste, ficar feliz, ficar surpresa. Qualquer reação que ela tiver vai ser a resposta. E o que voltar para mim, para o emissor, será o feedback. Então, se este bate-papo que nós estamos tendo aqui agora fosse ao vivo, por exemplo, eu poderia estar recebendo alguns likes, alguns coraçõezinhos subindo aí na tela. Este seria o feedback das pessoas que estão assistindo para mim, ok? Percebam aí na imagem que por toda a imagem está escrito ruídos. Ruídos são uma parte importante que aparecem no processo de comunicação, mas não é algo positivo. O que é ruído? Tudo aquilo que interfere negativamente na mensagem. Em qualquer uma dessas partes que eu falei, é considerado ruído. Então, ele vai atrapalhar a mensagem. Neste caso aqui, um ruído, por exemplo, poderia ser uma conexão ruim, poderia ser alguém entrar aqui e me interromper a qualquer momento, acabar a energia elétrica, ou aí onde você está agora, acontecer alguma coisa, o seu celular tocar e você ter que perder a atenção. Então, tudo isso são ruídos e eles podem acontecer em qualquer momento aí dos elementos do processo de comunicação. Vamos frisar um pouquinho mais nos ruídos agora, tá? Porque eles são importantes para nós. Temos uma tirinha aí que mostra uma coisa interessante. Mãe, posso comer um chocolate? Fala com seu pai. Pai, como foi o seu trabalho hoje? Tudo bem, filho. Falou com seu pai? Falei, mãe. E ela deu o chocolate para ele. Então, olha só que esperto, né? Aqui foi um ruído. A mãe pediu para que ele falasse com o pai, mas não especificou o quê. E ele foi lá e falou com o pai. Então, houve uma ambiguidade na ordem em que a mãe deu. Por isso aconteceu um ruído. Outra coisa que acontece muito em casa aí. As esposas às vezes falam que os maridos não seguem direito aquilo que elas pedem para fazer. Será que é verdade? A esposa deixou uma missão simples para o marido dela. Deixou o bilhetinho lá. Amor, descasca metade das batatas que tem e coloca no fogo para cozinhar para mim, por favor. Ficou clara a mensagem, será? Bom, o que o marido fez foi isso. Descascou a metade das batatas
e colocou no fogo para cozinhar. E aí, quem que estava certo e quem que estava errado? Complicado, né? Outra tirinha. O pinguim perguntando para o outro. Vê alguma coisa? Nada. Ele, ok. E a baleia veio e comeu ele. Falei para você nadar. Então, mais uma vez, uma interpretação errada. A mensagem pode ter sido ambígua. Outra tirinha. Moço, eu queria uma rasteirinha. E ele deu uma rasteirinha nela, né? Então, o processo de comunicação é assim, vejam só. Smith, sim senhor. Eu não te vi hoje no treinamento de camuflagem. Obrigado, senhor. Será que foi uma crítica ou foi um elogio? Então, a ambiguidade pode acontecer sim nas empresas, tá? A gente está com ventinhas bem-humoradas aqui, mas isso no ambiente empresarial pode significar perda de clientes. Aqui, por exemplo, nós temos um empreendedor, um cabeleireiro, né? Ou barbeiro, e até para melhorar um pouquinho o movimento, ele colocou uma placa lá na porta. Só que, em vez de aumentar o movimento, diminuiu, porque ele não soube escrever a placa muito bem. Olha o que ele colocou na placa. Sumiram todos os homens de lá, principalmente. Então, mais uma vez, problema no processo de comunicação. Conhece essas duas pessoas que estão na foto? São duas pessoas famosas. Então, aqui a gente vai exemplificar uma outra coisa muito importante, o uso da vírgula. Um sinal tão pequenininho que pode mudar completamente o sentido da frase. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Essa primeira pessoa é a Fabiana Miller, conhecida, tá? É uma campeã olímpica, uma mulher de salto com vara. Essa segunda pessoa, vocês também conhecem, é um artista famoso aqui no nosso país, né? Fábulo da Silva. Uma mulher de salto com vara. Percebem a diferença? Exatamente. A vírgula especifica o que é cada um. Falando em vírgula, olha essa frase aí. Dê uma lida. Aonde você colocaria a vírgula nesta frase? Vamos lá. Muito bem. Eu aposto que se você for mulher ou homem, vai colocar a vírgula no lugar diferente. Por exemplo, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Os homens devem ter colocado a vírgula aí. Já as mulheres colocaram, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Olha como uma vírgula muda totalmente o sentido da frase. Olha outro exemplo de ambiguidade na comunicação. Uma manchete. Cresce o consumo de suco feito de soja e iogurte. O que quer dizer essa frase na verdade? Ela pode significar duas coisas. Cresce o consumo de suco cujos ingredientes são soja e iogurte. Ou pode significar também, cresce o consumo de iogurte e de suco feito de soja. Ou seja, pode gerar um engano. Outra frase ambígua. Carlos pediu a José para assinar o contrato. Também pode ter dois significados. No caso, Carlos pediu que José assinasse o contrato ou pediu a José que o deixasse assinar o contrato. Percebem como gera comunicação? E no ambiente empresarial, esse tipo de coisa pode ser bem complicado. Viram então a importância da comunicação e de evitar os ruídos? Vamos entender agora um pouquinho o processo de percepção na comunicação. Pegue uma folha de papel e uma caneta para você anotar aí a primeira coisa que vem à sua mente quando você vir as imagens que eu vou passar. Eu vou passar algumas imagens e assim que você ver a imagem, eu quero que você escreva a primeira coisa que vem. Não pensa muito, não. Viu a imagem, veio uma ideia, uma palavra, você já escreve aí na folha, ok? Então vamos lá, vamos começar. Anote o significado das imagens para você.
Pronto? É rapidinho. Pronto. Ok, vamos lá. Mais uma. Continuando. Outra. Mais uma. Seguindo. Muito bem. Anotou todas? Será que o que você escreveu foi a mesma coisa que outras pessoas que estão vendo escreveram? Vamos ver.